Mas olhando assim, Tito, em termos de, por exemplo, controle de estoque, a gente tem estudado muito do push and pull, que tem sido usado agora, mensuração melhor do sell-in, sell-out, ter produto na ponta com o próprio advento do fast fashion. Como que a TNG olhou essas mudanças? Foi para mudança em CD, talvez? Olha, o push and pull tão dito aí pela Renner, eu estou fazendo esse trabalho faz 1 ano e meio, mais ou menos. Ele começou a ser operado recentemente, faz 60 ou 90 dias que a companhia começou a operar desta forma. Realmente você tem razão. Isso é um diferencial que, vamos dizer, eu acho que para as grandes redes, que têm a capilaridade que a gente tem, é um fator decisivo entre você estar vivo e entre você estar morto, nesse sentido, de você fazer a gestão melhor dos seus estoques. Os poucos itens que nós fizemos, que nós iniciamos fazendo esse processo, tiveram um aumento de 80% na venda. São poucos itens, né? Isso quase que não, hoje não demonstra muito no resultado. Então, mas assim, me impressionou porque a expectativa era entre 20% e 25%, né? E isso é uma ferramenta de gestão de estoque poderosa, do qual a Renner já utiliza isso, eu acredito que já faz uns 2, 3 anos. Interessante. E você, Jay? Setor de varejo é um setor que utiliza muita mão de obra, então tem muitos detalhes, tem muitos processos para você administrar, varejo é detalhe, e realmente quem fez uma boa execução, quem está fazendo um bom trabalho na ponta, acho que no caso da Renner, talvez, acho que consegue realmente tirar resultado. Não é só ter uma boa estratégia, mas execução, acho que é tudo no varejo, principalmente, onde envolve muita gente. Quando você fala de gente, é liderança novamente. Então, ainda mais que eu, que trabalho com sistema de franquias, eu tenho ainda franqueados, que eu tenho que liderar meus franqueados, como líder desse momento de turbulência. Então, imagina um navio num momento bastante de tempestade, então você tem que realmente ser um grande líder nesse momento, né? E, realmente, o que a gente investiu ao longo do tempo foi um pouco em questão de tecnologia para entender o que as lojas realmente precisam. Nós não temos uma multimarca, não tem essa política de empurrar o produto, multimarca se vira, porque, como é franqueado, isso volta para a gente. Quer dizer, não adianta o produto parar na prateleira, acaba com o capital de giro dele, não consegue receber nova coleção. Então, a gente mapeia, então os franqueados compram o que precisam. Então, apesar dessa crise que nós estamos vivendo, sempre torceu menos 10%, 47% da rede me paga à vista para ter 5% de desconto. Isso mostra que a rede está forte, está capitalizada. Pô, bacana, bacana. Dona Tânia, você tem um desafio de logística também, né? Porque o teu negócio é e-commerce. Eu tenho um outro desafio na outra ponta, que é a compra, né? Que eu quebrei um paradigma da indústria, que não estava acostumada a vender grade de 12 sapatos nessa numeração de 33 e 34, eles vendiam uma grade completa. Então, até chegar no que eu tenho hoje de fornecedores, que são 17 marcas, demorou um pouquinho. Então, eu tive primeiro esse desafio de conseguir comprar o produto especial para a minha cliente, para se adequar ao mercado que eu estava buscando. E, na outra ponta, eu tive que conquistar um público durante esse primeiro ano. A gente tem 1 ano e meio de loja. Então, o nosso trabalho é muito mais um trabalho de criar uma comunidade ao redor de um problema, né? A gente chegou com uma solução, e essa solução, a gente teve um investimento muito baixo em marketing, acredite se quiser. É muito mais o boca a boca, muito mais a sensação que a cliente tem de que o problema dela foi efetivamente resolvido. E esse problema de logística, para quem trabalha com o Brasil todo, sabe como é que é complicado. Eu trabalho com correios, porque eu ainda não tenho volume para transportadores e tudo mais. Correios, ele tem a época de greve, então tem um momento em que você tem que ter um discurso para a sua cliente de que vai atrasar o produto. Mas, apesar disso tudo, eu acredito firmemente que, quando você estabelece uma relação transparente da marca com o cliente, ele entende. O cliente ele precisa ouvir o que está acontecendo. Se ele souber o que está acontecendo, ele tem paciência de esperar você resolver o problema. Essa questão de como vocês estão se portando nessa crise, né? Assim, em termos de expansão. A gente tem visto a maioria das empresas que a gente acompanha freando muito o crescimento, as empresas de indústrias que a gente acompanha até freando o CAPEX, porque a situação está grave, né? Você vai ver o endividamento de companhias
muitas estão deixando, por exemplo, indústrias siderúrgicas, deixando de fazer manutenção em alto forno, desligando alto forno. No varejo, a gente tem visto uma menor abertura de lojas, né? E eu queria perguntar como é que está isso lá na TNG. Estão abrindo menos loja, estão fechando loja, e aí já engata como é que está a negociação com o shopping? Nesse momento, como eu te disse, eu comecei esse movimento desde 2014. A expansão, a gente costumava expandir entre 12 e 15 lojas novas por ano. E aí eu comecei a fazer um movimento ao inverso. Eu comecei a fechar lojas deficitárias, né, e substituí-las por, provavelmente, lojas que a gente tem uma expectativa melhor, em que o custo seja melhor, né? Mas agora eu acho que não tem momento melhor para as coisas se adequarem nesse sentido. Eu acho que as oportunidades que a gente tem e as condições que nos são oferecidas hoje, quando eu digo não são oferecidas, eu não varejo de forma geral de satélite, é o melhor momento que uma rede de loja tem para se equilibrar. O Jay estava comentando, ele tem muita operação de food, dizendo que é difícil diminuir o tamanho do número de pessoas em loja de alimentos. Eu queria que você explorasse um pouquinho isso. Nosso caso de fast food, fizemos recentemente uma fusão, uma holding chamada Alipar. Nós reunimos Gingin, Grileto e Montana Grill, que fica em praça de alimentação. São 350 unidades. Mas quando a alimentação não consegue crescer, pelo menos acompanha a inflação, os franqueados têm menos espaço de manobra para ajustar a sua operação. Então, às vezes, você cresce 3%, no caso de alimento, eu cresço inadimplência. No caso do acessório, eu estou com menos 10%, eu tenho menos de 2% de inadimplência. Então, o que a gente percebe? É que alimento, realmente, tem um exército de 12, 15 pessoas, eu não consigo reduzir, eu não tenho muito espaço de manobra. E não consigo nem negociar com o shopping, porque a gente acaba pagando o boleto, que é oferta e procura, tem 25, 30 operações numa praça de alimentação, o shopping não abaixa aquele boleto. Novamente, oferta e procura, se eu sair, tem alguém que entra no meu lugar, então eles não vão abaixar esse valor, então não consigo negociar o boleto, não consigo reduzir o número de funcionário. Então, quando cai um pouquinho ou não consegue acompanhar a inflação, a inadimplência cresce. A alimentação, ao contrário do que as pessoas pensam, nossa, a alimentação não tem concorrência. E praça de alimentação também está sendo substituída, né? As pessoas buscam lanche, compram lanche fora, levam a marmita, e é R$30, R$35 um ticket médio, não é baixo também. A ideia é tornar a experiência do cliente um pouco mais completa, né? Porque vender no online é muito bom, mas eu tenho pouco contato com o meu público. Então, eu quero entender um pouco melhor meu público, e o único jeito que eu tenho isso é promover um canal de aproximação. Então, a loja vem para isso. É a primeira, eu espero que seja a primeira de muitas, mas eu estou bem feliz com a novidade. Bom, tem uma pergunta aqui já para o Tito, que aí vem de vocês, que é ótimo quando vocês interagem aqui conosco. Tito, outlet, qual que é a estratégia da loja TNG versus o outlet e o quão relevante já é a operação de outlet no resultado da TNG? Outlet hoje, no nosso resultado, é 25%, né? Você contando o número de outlets que a gente tem versus o quanto eles faturam. A estratégia é uma estratégia, não chega a ser acompanhar uma tendência. Eu acho que o outlet hoje já é uma realidade, né? Vamos dizer, os empreendimentos voltados para esse fim específico se tornaram uma realidade. Hoje você tem shoppings específicos com isso, com todas as marcas. Esse canal lá fora representa o faturamento de 45% de grandes marcas. Eu sempre cito como exemplo a Ralph Lauren. A Ralph Lauren é 50% do seu negócio são lojas convencionais e 45% vem de outlet. A Gap hoje, me parece que o outlet hoje representa um faturamento maior do que as lojas convencionais. Morana, vocês têm alguma coisa de outlet? A estratégia da Morana, nós criamos a Morana em cima de... não é que uma loja de acessórios foi acontecendo. A gente atendeu às características do mercado, questão tributária, questão de shopping center. Então, nossa linha é meio joalheria. Então, não tem muito modal, eu não tenho necessidade de fazer markdown. Ele é mais perene. Mais perene. Então, a gente consegue girar o produto com melhor rentabilidade no ponto de vendas. Então, a gente não tem muito outlet. Nós temos 3 outlets só. Tênis, você está com loja física também, né? Vou abrir a primeira em agosto. Né? Uhum. Mas, no meu caso, é bem o inverso também, porque assim,
grande problema que o meu público tinha era encontrar coisas de coleções passadas nas lojas, que era a sobra. Então, a minha cliente atual, o meu público, ele quer a novidade. E eu não tenho tido sobra de estoque para fazer outlet. É bem diferente, né? É um nicho, né? Essa é a Você é vantagem que de traz trabalhar só do boas nicho. notícias aqui. Se todo mundo tivesse como você, estava todo Mas é mundo... importante observar o que o Tito falou, nos Estados Unidos tem uma estratégia, uma linha para outlet, quer dizer, é um canal para ser explorado. Não é que a gente só vai abrir outlet porque tem quebra de coleção, não é isso. Quer dizer, outlet é uma estratégia para ganhar dinheiro. A compra para o outlet, né, é específica, né? Você faz uma coleção de outlet. Você pegar a Tommy Hilfiger hoje, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren e Gap são os maiores operadores de outlet lá, e a Guess também opera muito forte no mercado americano outlet. Mas você vê as mesmas coleções, né? Eles completam com outras coisas. Tommy Hilfiger não tem nem tanta loja em shopping lá, tem mais em outlet. Mas um exemplo aqui, American Eagle, você pode ir num outlet agora e numa loja de um shopping convencional, ele tem 50% da loja tá nos dois canais. Só eles que você também para outlet. também produz, mas exclusivo. você anda 1h30 para chegar e o outro você está do lado da sua Tá casa. do lado da sua casa. Não, interessante, a gente tem a visão que outlet você coloca lá o que você não vende, tem que ter linha de produção específica. Não, esse foi um erro, inclusive, que as administradoras de shopping voltado para isso cometeram no início. Tinha uma cláusula no contrato que não deixava você vender o mesmo produto que você vendia no shopping convencional. Entendeu? Então, até as pessoas entenderem essa mecânica foi um pouco difícil.